Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, até hoje eu me pergunto por que eu fui aceitar aquela proposta de trabalho da minha vizinha. Eu estava tão bem no meu canto, não tinha por que complicar. Nessas alturas, já fazia quase um ano que eu tinha me aposentado. Podia não estar ganhando muito, mas pelo menos todo final do mês o meu salário era garantido. Eu não precisava me preocupar. Até porque o meu marido também trabalhava, sem contar que depois que eu parei de trabalhar fora, eu podia cuidar melhor da minha casa, me dedicar mais às nossas coisas, ao meu marido inclusive. Só que não. Eu tinha de procurar sarna para me coçar. Bastou a Tânia falar daquela vaga de emprego na firma onde ela trabalhava para eu já me interessar. A vaga era justamente na área em que eu tinha trabalhado por mais de 10 anos. Meu marido, aliás, não gostou nem um pouco da novidade. Trabalhar fora pra quê, mulher? Você já não está aposentada? Sossega o facho. Financeiramente, até que estávamos bem. Não dava para reclamar. Só que não era bem isso. A necessidade não era bem financeira. Claro que um dinheirinho a mais sempre... Mas não era exatamente isso. É que eu sentia falta do movimento, daquela correria do dia a dia, da época em que eu trabalhava fora. A gente se acostuma. Tá certo que o serviço doméstico também dá trabalho. Tem sempre uma coisa ou outra para fazer. Só que não é a mesma coisa. Depois que eu me aposentei, eu me sentia tão presa dentro daquela casa, tão sozinha. E eu também sentia necessidade de conversar com outras pessoas, ver gente nova, me sentir viva. Nessa época, eu recém tinha completado 55 anos. Embora modéstia à parte, parecia bem mais jovem. Pelo menos, era o que todo mundo dizia. Só que não sei, para ser franca, eu tinha a sensação de que a minha vida estava passando diante de mim e eu não estava aproveitando. Nossos 3 filhos já estavam casados, cada um vivendo a sua vida. Nem perto da gente eles moravam. Se ainda tivesse pelo menos um neto para tomar conta, quem sabe eu não me sentisse tão só. Eu acho que foi mais por isso que eu fiquei empolgada quando a Tânia veio me falar daquela vaga. Segundo ela me contou, era uma empresa grande, tinha mais de 100 funcionários e pela minha experiência, era quase 100% de certeza de que eu seria contratada. Eu, naturalmente, fiquei empolgada. Até porque não tinha como não ficar. Apesar do Moacir não ter gostado nada. Para ele, eu tinha que sossegar o facho. Ficar em casa, cuidando das nossas coisas. Ele preferia que eu ficasse cuidando só da casa. Mesmo assim, teimei e resolvi arriscar. O Edson era o chefe do setor onde eu iria trabalhar, caso passasse na entrevista. Foi, aliás, ele mesmo que me entrevistou. Depois de olhar o meu currículo, ele olhou assim para mim com uma expressão incerta e perguntou: aqui está dizendo que você tem 55 anos, é verdade? Só balancei a cabeça confirmando, já temendo perder a vaga por causa ou da minha idade ou pelo fato de já estar aposentado. Só que eu estava enganada. Ele sorriu. Você desculpe a minha indelicadeza, mas é que você parece ser bem mais nova. Eu te dava uns 43, 45 no máximo. Bom, de qualquer maneira, pelo que eu li aqui, acho que você atende perfeitamente o que a gente está procurando. Quando que você pode começar? Eu nem acreditei quando ele falou aquilo. Sim, porque se ele estava me perguntando quando que eu podia começar, era porque eu já estava contratada. Eu posso começar hoje mesmo, se o senhor quiser. Ah, como eu fiquei feliz. Meu Deus, como eu fiquei feliz. Quem diria que mesmo depois de aposentada e com tanta gente nova e boa por aí, eu ainda fosse conseguir um trabalho numa empresa grande e conceituada como aquela.
O Edson era um rapaz jovem. Devia ter uns 35 anos no máximo. E apesar da sua condição de chefe, uma pessoa tão educada, tão atenciosa, tão agradável, que com o passar dos dias, com aquela convivência tão próxima, eu comecei a me afeiçoar a ele. E era impossível ser diferente. Uma pessoa que te trata bem, com educação, até com uma certa dose de carinho. Até que, numa determinada altura, eu percebi que estava começando a pensar nele, digamos, mais do que deveria. Por todos os motivos do mundo. Era meu chefe, tinha idade para ser meu filho, além disso eu era casada, só que mesmo sabendo de tudo isso, eu não sei explicar, mas ele exercia sobre mim uma atração que francamente já estava difícil disfarçar. E eu me senti tão espantada com isso, porque, meu Deus, eu estava casada há mais de 30 anos. Durante todo o meu casamento, eu nunca tinha me sentido atraída por nenhum homem. E olha que eu trabalhava fora. Fazia pouco tempo que eu estava em casa, que eu tinha me aposentado. Então, aquilo para mim foi uma novidade. O pior é que não era só a minha atenção que ele chamava. As meninas ali do meu setor chegavam a suspirar quando ele passava perto. Sempre tinha uma que comentava: meu Deus do céu, vocês sentiram o perfume do Edson hoje? Que homem, meu Deus, que homem! Ah, se ele me desse bola! O fato é que pouco a pouco, sem quase eu perceber, eu fui me encantando por esse rapaz. Mesmo com todos os motivos que eu tinha para nem prestar atenção nele. Quando me dava conta, lá estava eu com ele no pensamento. Às vezes, eu até me distraía do serviço, olhando para ele. Me perdia no que estava fazendo, de tão fascinada que ficava. A cada dia, a cada palavra que a gente trocava, eu me encantava mais e mais por esse homem, mesmo sabendo que tudo não passava de uma grande loucura. Já que eu era mais velha, casada, sem contar o fato de que ele nem sabia que eu existia. Tudo bem que me tratava com educação, tudo bem que me tratava até com uma certa dose de carinho, mas ele tratava bem a todo mundo. Não era apenas a mim. Nos finais de semana, em casa, só para se ter uma ideia, eu me sentia tão vazia. Eu não via a hora de chegar a segunda-feira, para poder vê-lo de novo, ouvir a sua voz, conversar com ele, sentir o seu perfume. Olha, eu não sei nem como meu marido não percebeu o meu jeito, porque, querendo ou não, eu mudei muito e em muito pouco tempo. Não sei como ele não notou. A verdade é que eu já estava me sentindo como uma adolescente que se apaixona pela primeira vez. Por mais ridículo que isso pudesse parecer. Por um lado, era gostoso. Até porque existe sensação melhor do que estar apaixonada. Só que, ao mesmo tempo, eu me censurava. E me censurava porque, meu Deus, onde já se viu uma mulher na minha idade, 55 anos, embora parecesse até que eu tinha menos, casada, mãe de família, com filhos casados, inclusive, se apaixonar por um rapaz que tinha idade para ser meu filho. O problema é que essas coisas acontecem independente da nossa vontade. Não é nada que a gente decida, que a gente planeje. Por mais errado que fosse, e eu sabia que era, simplesmente não deu para evitar. Para complicar, ele também era casado. Eu sabia que era porque ele usava aliança, um dia inclusive. Perguntei dele para Tânia, aquela minha amiga, que tinha me levado para a empresa, assim como quem não quer nada. E ela me confirmou que ele realmente era casado e pai de uma menina de 3 anos. No fim,
Eu fiz tanta pergunta que ela ficou desconfiada comigo. Mas a troco de que esse interesse todo no Edson, hein, Marina? Não vai me dizer que você está interessada. Interessada? Que isso, Tânia? Bobagem. Perguntei só por perguntar. Será? Sei não, hein? A minha amiga ficou extremamente desconfiada. Até porque ela me conhecia. Eu nunca fui de fazer tanta pergunta a respeito de alguém. Deu na vista. Embora no fim, eu tenha desconversado e tenha ficado tudo por isso mesmo. Não fiquei com ciúme por saber que ele era casado. Mesmo porque eu nunca me passou pela cabeça ter algum tipo de envolvimento com ele. Era uma coisa, um sentimento assim, platônico. Uma coisa que você sente, mas sabe que não vai dar em nada. Primeiro por mim mesma, que nunca fui de aprontar. E depois porque não fazia nem sentido imaginar que um rapaz como ele pudesse se interessar por uma velha como eu. Apesar de, repito, eu não aparentar a idade que tinha. Só que é para se ver como são as coisas. A partir de uma certa altura, não sei se por perceber o meu interesse, até porque, é como eu já disse, às vezes eu tinha até dificuldade para disfarçar. Não sei se por isso. Eu notei que ele começou a olhar para mim de um modo diferente e a me tratar de um modo até mais gentil do que fazia com as outras funcionárias. Na verdade, ele era gentil e atencioso com todo mundo. Só que você percebe a diferença. No modo como a pessoa olha. Esse tipo de coisa a gente sente. Cheguei a me perguntar se não era impressão minha. Só que com o passar do tempo eu percebi que não é impressão não. Quem sabe ele tivesse notado o meu interesse e isso de certo modo o tivesse incentivado a usufruir da situação. E eu falo isso porque tem homens que quando percebem que a mulher está atraída, vão com tudo para cima, aproveitar a chance, mesmo não sentindo nada pela pessoa. E o fato é que bastava olhar para mim para perceber que eu me transformava quando ele se aproximava. O fato é que perceber que ele estava prestando atenção em mim, e em vez de me fazer cair na real, fugir enquanto era tempo, só me fez ficar ainda mais balançada. Um dia na salinha do café, enquanto conversávamos sobre assuntos de trabalho, de repente os nossos olhares se encontraram. Sabe aquele momento em que parece que tudo para? Eu notei que, enquanto eu fazia força para manter o controle, ele também estava tenso. Ele não estava tranquilo, não. De repente limpou a garganta, deu uma tossidinha, arrumou a gravata. Olha, tentou disfarçar de todas as formas. Por mais incrível que parecesse, ele estava nervoso diante de mim. Meu Deus, eu já não sou mais uma menina. Sei muito bem quando um homem não está se sentindo à vontade na minha frente. E era o caso. Ele estava nervoso. Ele estava tenso. Então, de repente, os nossos olhares se encontraram. E eu percebi que ele estava com vontade de dizer alguma coisa, que ele ia me falar alguma coisa, quando entrou na salinha a Tânia, aquela minha colega do setor, aquela minha vizinha, que tinha me levado para trabalhar ali, na empresa. Ela entrou na salinha e o clima ficou mais tenso do que já estava. Principalmente porque não sei se sem querer ou de propósito, acho até que de propósito, ela me olhando assim com um ar de censura perguntou: "Tô atrapalhando alguma coisa?" Senti que ela ficou pensando bobagem.
E nem podia ser diferente. Estávamos ali naquela salinha apenas nós dois. Ninguém mais. Os dois em silêncio, olhando um nos olhos do outro. E isso depois de eu fazer aquele interrogatório para ela a respeito dele. Quer dizer, ela também não era mais nenhuma menina. Depois, inclusive, deu algumas indiretas, como que insinuando que eu estava aprontando alguma. Bom, depois que lhe enchi de perguntas sobre ele, ela naturalmente, vendo aquela cena de nós dois ali, um olhando para a cara do outro, em silêncio, foi logo tirando suas conclusões. Bom, de que eu estava apaixonada, não havia mais dúvida nenhuma. Só que, por mais apaixonada que estivesse, juro que eu não tinha nenhuma segunda intenção com ele. É o que eu já falei, era um sentimento platônico. Uma coisa que a gente se permite pensar, e até fantasiar, e até sonhar, mas que eu não tinha intenção nenhuma de colocar em prática. Primeiro porque era casada. E depois por saber muito bem qual era o meu lugar. Meu Deus, havia 1 milhão de empecilhos entre nós dois. A diferença de idade para começar. Nossa condição de casados, eu era casada e ele também. E principalmente o fato de que da parte dele, se havia algum interesse, e até parece que havia, mas devia ser apenas aquele de tirar uma casquinha, nada mais do que isso. Só que à medida que o tempo passava, ele parecia mais e mais interessado, e o pior, nessas alturas já não fazia nenhuma questão de esconder. Sempre que estávamos próximos, e isso era praticamente o tempo todo, já que trabalhávamos no mesmo setor, ficava muito nítida aquela atmosfera de atração, de paixão, de paquera. Até mesmo as outras funcionárias do setor já estavam desconfiadas. Não apenas a Tânia, que me conhecia melhor, mas as outras meninas também. O pior é que nessas alturas, eu já não estava mais nem conseguindo disfarçar o meu interesse por ele. Nem na firma e nem em casa. Várias vezes, meu marido me perguntou o que estava acontecendo comigo. Meu Deus, você está tão estranha, parece no mundo da lua. Está acontecendo alguma coisa? Eu naturalmente dizia que não. Mas se ele soubesse. Ao mesmo tempo, a minha amiga agora vivia me dando indiretas, querendo saber se eu estava tendo um caso com o meu chefe, me aconselhando a botar a cabeça no lugar. O fato é que mesmo negando, ela não acreditava. Mais do que isso, chegou a me aconselhar um dia a valorizar o marido que eu tinha em casa. Como que me censurando, chamando a minha atenção. Até que um dia, aproveitando que estávamos sozinhos na sala, ele, o Edson, de repente me perguntou. Você me desculpe a pergunta, Marina, mas tá tudo bem com você? É que eu tenho notado você meio estranha, meio pelos cantos, parece até que tá me evitando. Eu falei ou de repente fiz alguma coisa que te chateou? Sabe, nessa hora eu olhei bem para ele, com aquela vontade de botar as cartas na mesa, de confessar, de dizer o que eu estava sentindo. Só que não tive coragem de abrir a boca. Ele insistiu. A propósito, Marina, já faz algum tempo que eu tô querendo conversar com você, só que não é que não pode ser aqui, é uma coisa meio pessoal. A gente teria de conversar num outro lugar. Conversar? Mas sobre o quê? É alguma coisa de trabalho? Então, aí é que tá, não é. É sobre mim. Quer dizer, sobre nós. Será que a gente podia conversar hoje, depois do expediente? Meu coração disparou. A voz quase não saiu. Hoje? Puxa, hoje não vai dar, Edson. Você me desculpe que
eu combinei com o meu marido. Quando falei no meu marido, senti que ele meio que se retraiu. Baixou os olhos, limpou a garganta. Depois, visivelmente constrangido, me encarou de novo. Tá bem, tudo bem. Não tem problema. Então, quem sabe amanhã? É uma coisa que eu tô querendo te falar já faz algum tempo, só que, sei lá, na hora sempre falta coragem. Olha, ele me olhava de um jeito tão terno, que por pouco, sabe aquela vontade de aninhar a pessoa? Sabe aquela vontade de abraçar, Faltou pouco para eu me atirar nos seus braços ali mesmo. Primeiro, porque não dava mais para esconder, eu estava apaixonada. E segundo, ele não tinha falado claramente ainda, mas, meu Deus, eu tenho 55 anos, não nasci ontem. Ele estava sentindo alguma coisa por mim também. Será que era amor? Será que era paixão? Só atração? Não sei. Mas alguma coisa ele sentia por mim. Meu Deus, ele ficava tenso, nervoso, quando a gente conversava. Só que me atirar nos seus braços, de que jeito? Eu não podia. Era casada. Devia respeito aos meus filhos e ao pai dos meus filhos. Não podia agir feito uma leviana, por mais apaixonada que estivesse. Não que eu soubesse com certeza o que ele queria falar comigo, mas eu também não sou nenhuma ingênua. Naqueles últimos dias, até as outras funcionárias já andavam desconfiadas de que tínhamos um caso. De qualquer forma, ficou combinado que teríamos a tal conversa no dia seguinte, depois do expediente. Só de pensar no que ele ia me dizer, meu corpo já pegava fogo. Olha, não tive mais um segundo de paz depois disso. O meu nervosismo era tão grande que uma hora eu tive de me trancar no banheiro para ninguém perceber o meu descontrole. Eu tremia diante da possibilidade de que pudesse acontecer alguma coisa entre nós. Quando estávamos indo embora, a Tânia, percebendo que alguma coisa estava acontecendo, começou a me fazer perguntas, a dar indiretas, até que eu acabei não aguentando e me abrindo com ela. Eu não estava mais conseguindo guardar aquilo só para mim. Falei tudo. Botei as cartas na mesa. Falei do que estava sentindo. Falei dos olhares que trocávamos ali na empresa, como se precisasse dizer. Falei do clima que pairava entre nós quando estávamos próximos, da conversa que havíamos tido naquele dia mesmo e do encontro que tínhamos combinado para o dia seguinte. Ela ouviu tudo em silêncio. A cada palavra minha, fazia uma cara de quem já sabia de tudo. Depois perguntei, já que ela não falava nada, o que eu faço, Tânia? Me dá um conselho. Ela ficou me olhando durante algum tempo, depois franziu a testa. É um conselho que você quer? Então lá vai. Caia fora. Salte já dessa canoa furada enquanto é tempo. Você acha que teu marido merece ser traído nessa altura da vida? Marina, onde você vai arranjar um homem como ele? Além do mais, você me desculpe a sinceridade, mas olhe pra você. Você é uma mulher bem conservada, bonita, tudo bem. Mas, meu Deus, você não é mais nenhuma menininha. Tem graça você ficar se metendo com um rapaz que tem idade para ser teu filho? O que você tá querendo? Estragar a tua vida? Você quer saber? Maldita a hora que eu te convidei, que eu falei dessa vaga. Maldita hora. Se eu imaginasse, teria ficado bem quieto. Ela falou tanto, que eu fiquei até envergonhada.
Até porque sabia. No fundo eu sabia que ela tinha razão. Ela chegou a sugerir que eu pedisse a conta, já no dia seguinte, tudo para evitar o pior. Foi a noite mais longa de toda a minha vida. Pensei, chorei, rolei na cama, ao mesmo tempo em que me sentia culpada, com remorso até, eu também me consumia por dentro só de pensar no Edson, nas coisas que ele ia me dizer no dia seguinte. Será que ele ia se declarar? Talvez sim, talvez não. Só de me imaginar sozinha com ele, meu corpo todo pegava fogo. No dia seguinte, quando meu marido levantou, eu já estava de pé, na cozinha, preparando o café. Quando me viu daquele jeito, ainda de pijama, ele estranhou. Ué, não vai trabalhar hoje? Respondi que não estava me sentindo bem. Na verdade, eu tinha tomado uma decisão. Aquela noite de insônia me serviu para botar a cabeça no lugar. Eu ia pedir a conta antes que o pior acontecesse. Nem para a firma eu voltei. Liguei e disse que não ia mais trabalhar. Pensei aquela noite toda, até que cheguei à conclusão de que não valia a pena arriscar. A minha vizinha tinha razão. Até porque eu não tinha certeza do que sentia de verdade. Se era uma paixão, uma loucura, uma fixação. Assim como também não sabia dos sentimentos do Edson. Mesmo que depois da conversa que tivéssemos, se acabássemos ficando juntos, digamos. Meu Deus, quem podia garantir que ia durar? Eu estava com 55 anos. Ele devia ter no máximo 35. E também tem outra. Quem sabe nem paixão fosse. Numa dessas, fosse apenas atração que eu estava sentindo, ou carência. Eu não podia jogar fora 36 anos por conta de um sentimento que eu nem sabia ao certo o que era e se ia durar. Eu tinha mais anos de casamento do que ele tinha de idade. Que chances isso tinha de dar certo? Provavelmente nenhuma. Por isso resolvi me afastar. Embora tenha momentos em que, com toda franqueza, eu me questiono se fiz a coisa certa. Depois que saí daquela firma, não passo um único dia sem chorar. Sei que fiz o que devia ter feito. Até porque ele também tem uma família. Não sou mais nenhuma menina. Já passei da idade de ser inconsequente, mas só Deus sabe o que tenho passado. Só Deus sabe o quanto tem sido conviver com tudo isso, principalmente porque quase aconteceu. Quase aconteceu. Mas acontecer mesmo, não aconteceu nada. É tão estranho. Nunca tivemos absolutamente nada, nunca trocamos um beijo sequer, e eu me sinto como se tivesse perdido o grande amor da minha vida. A única coisa que me resta agora é viver um dia após o outro, me alimentando das lembranças, dos momentos que nunca chegaram a acontecer. Talvez eu tenha sido covarde, mas foi por respeitar meu marido que tomei essa decisão. Quem sabe o que podia ter acontecido? Talvez tudo, talvez nada. Só sei que dentro do meu coração vivi a mais linda história de amor já escrita. Embora, ironia do destino, não tenha tido sequer a chance de provar o gosto da boca do homem por quem me apaixonei. Esse homem, cujo amor tive de renunciar, mesmo antes de sentir o calor do seu corpo junto do meu.